Olá pessoal, diário de uma guerreira hoje, vindo para o seu treino, vim para o meu treino de terça-feira à tarde, já cheguei, são 2 horas agora, e o meu treino começa às 2h30 e, bom, já tô chegando no treino, né, no dojo. Eu acho que eu vou falar rapidinho, porque tá cedo ainda, né? Meu treino começa às 2h30. E assim, eu chegando umas 2h15, em 15 minutos tranquilamente eu coloco o meu hakama. Porque assim, minha neura é colocar o hakama ainda, gente, ainda, tá? Eu tenho uma neura pra colocar o hakama. Eu não sei, é uma neura que eu tenho, mas assim, eu já consegui colocar em segundos o meu hakama, assim, né? Só que é um estresse, entendeu? Eu prefiro colocar com calma, tranquilamente, zen. Porque é o seguinte, eu já sou pilhada naturalmente, né? A minha vida, a minha profissão já me deixa ligada numa tomada de 360, entende? Então, naturalmente, entendeu? A Priscila natural, não a jornalista, ela é zen, entende? Ela é zen para algumas coisas, para outras ela não é tão zen, né? Então, eu não gosto de correr, sabe? Eu sou zen, entendeu? Eu não gosto de correr, eu não gosto de ter horário, entende? Porque eu já sou assim, a minha vida já tem datas, horários, entende? Então, eu gosto de liberdade, tá? Eu sou subversiva. Eu vou falar um pouquinho rapidamente de como é um dojo machista, ultramachista. Eu já estive num dojo ultramachista de Aikido. Vou falar pra vocês, eu dou risada hoje, tá? Mas quando eu estive lá, foi meio dramático. Eu acho até que eu tirei de letra, porque assim, foi quando eu comecei no Aikido. Se fosse hoje, não sei se seria muito diferente não, tá? Eu acho que seria um pouquinho, porque assim, eu tenho um certo amadurecimento, eu não teria ficado lá. Eu não teria ficado lá, eu fiquei alguns meses lá, né? E deu problema, claro. Não poderia ser diferente. Imagina eu, super, uma pessoa consciente, né? Politizada num dojo de Aikido ultra machista. Deu problema, claro. Deu. Gente, era assim, eu chegava mais cedo, porque eu sou uma pessoa bem pontual, né? E como eu morava perto do dojo, não era muito perto, mas assim, não era muito longe também, né? E era fácil, eu chegava lá cedo, né? Chegava, me arrumava, ficava lá, ajudava a montar, né? O tatame, porque eu tinha que montar o tatame. E aí iam chegando as pessoas, os colegas de treino. Eram só homens, tá? Tinha uma mulher só. Só que a mulher assim, era como se não existisse, tá? Eu acho ela super machista, tá? Até hoje eu acho. Sinto muito, mas eu acho ela bem machista. Não dava, entendeu? Não dava pra trocar conversa com ela. Até me comunicava com ela, mas era... Depois aconteceram umas coisas que, sinceramente, né? Ela se voltou contra mim e aí... Realmente não deu, né? Não deu. Ela era meio machista, eu acho, inclusive, que ela é machista até hoje, né? Aí... Gente, eu chegava, simplesmente tava aquele grupinho de homens, assim, em cima do tatame. Aquele grupo fechado, assim, sabe? O sensei junto com eles, em cima do tatame, conversando de churrasco, de sei lá mais do que, entendeu? Eles ficavam conversando umas coisas lá que eu não conseguia entrar pra conversar. Eles não abriam pra eu entrar pra conversar, entende? Eles fechavam o grupo. Eles eram bem machistas mesmo, tá? Depois aconteceram umas coisas que realmente eu constatei que eram machistas, ultra machistas, né? E assim, as conversas, assim, né? Conversavam de churrasco, que tinham saído, né? Que tinham ido beber à noite. Achavam legal contar isso, sabe? Achavam demais contar que eles bebiam todas, que eles saíam com mulher, entendeu? Alto. Eu tinha a impressão que eles estavam contando isso pra eu ouvir, né? Porque eu era a única mulher, eu ficava fora.
Até porque não dava para entrar, eles simplesmente fechavam um grupo, eles me excluíam, né, do grupo. Como também eu ia entrar para falar o quê, né? Não tinha nem assunto para eu entrar num grupo desse. O nível de conversa não tinha nada a ver comigo, era um nível baixo, né? E então era assim, era um grupo nesse nível. Aikido, tá? Aikido. Primeiro grupo que eu treinei de Aikido, quando eu entrei lá em 2014, tá? E era assim, eu entrava, aquele grupo super fechado, assim, de homens, tá? Fechadão, dentro do tatame. Tenho certeza que várias mulheres já viveram isso, né? Aquele grupo ultra fechado, né? Super fechado. Aí, aquelas conversas assim, entendeu? De macho alfa, entendeu? Aquelas conversas ultra, super intelectuais. Nada de Aikido. O que eles conversavam de Aikido eram umas coisas assim, não tinha nada de leitura, de história de Aikido, nada disso, entendeu? Eles conversavam de técnicas de Aikido. Porque nas aulas não se discutia teoria, história de Aikido, o professor não trazia isso, né? É só técnica, entende? Era uma aula muito vazia, na minha opinião, entendeu? Não tinha uma contextualização histórica do que era o Aikido, né? Da origem do Aikido, né? Não tinha. Então você saía vazio da aula. A técnica era muito legal, tecnicamente a aula era ótima, eu gostava muito, mas em termos culturais, de contexto histórico, era muito vazio, tá? O que não ocorre hoje, né? Hoje eu saio cheia da aula de Aikido, entende? Eu saio cheia, né? Porque o sensei, ele dá a técnica, mas ele contextualiza, ele dá o conteúdo, né? Você sai completa, né? Você sai com uma sensação, né, de que você está cheia de conteúdo. E era assim, então eles se reuniam. E outra, nos eventos, era assim, ele convidava para os eventos, o sensei, o professor, né? Ele não mencionava as mulheres. Todas as vezes que ele convidava para um evento, grupo, ele só se dirigia aos homens. Isso foi me enchendo muito, tá? Isso foi me incomodando muito e eu comecei a me pronunciar sobre isso. A outra moça não falava nada. Ela aceitava, baixava a cabeça para isso e ela já estava lá há algum tempo já, né? Ela aceitava, acolhia, né? E eu comecei a me incomodar com isso. Tanto que teve uma vez que ele... Tô dando um exemplo, tá? Eu não vou citar nomes de dojo nem nada, porque não vem ao caso, tá? Eu tô falando de um dojo que representa vários dojos machistas, não só de Aikido, como de várias artes marciais, tá? Não vem ao caso, eu não tô falando desse ou daquele, eu tô falando de uma experiência que eu tive num dojo que eu considero ultra machista. Inclusive eu tive problemas lá, provavelmente eu acho que agora mudou, espero que tenha mudado, né? Mas as pessoas eram machistas, né? O sensei era machista, o professor era machista, eu tive problemas com ele, também por conta disso, né? E ele era assim, tá? Tô falando que ele era assim porque ele era assim. Aí teve uma vez que ele convidou as pessoas, inclusive eu, para ir comer pizza num evento. Era final de ano. Eu tinha acabado de entrar no dojo, porque eu fiquei pouco tempo lá, tá? Eu já tive problema logo no início. Eu não aguentei ficar lá muito tempo, tá? Se eu fosse agora, então eu não aguentaria ficar um dia, né? Porque naquela época eu não tinha nem esse amadurecimento que eu tenho hoje, tá? Eu não sabia direito o que era Aikido. Hoje eu sei, né? E pelo menos eu sei um pouco mais. E aí ele convidou todo mundo para comer pizza e ele falou o seguinte: vamos comer uma pizza, vocês tragam suas esposas, namoradas, amantes, vocês tragam suas esposas, namoradas e amantes. Ou seja, ele só estava convidando os homens, tá? Porque eu sou mulher, então não tem como eu ir e levar, né, namorada, mulher e amante. Eu sou mulher, eu sou heterossexual, né? Eu teria que levar então um marido, namorado ou amante. Ele me excluiu do convite, ele só estava convidando os homens. Eu não fui. A outra moça foi, porque ela se submetia a isso, né? Eu não fui porque ele não me convidou. Ele disse que me convidou, mas ele não me convidou. Na oralidade dele, ele não me convidou, né?
Aí no dia seguinte ele veio perguntar por que eu não tinha ido, né? Eu não falei nada. Respondi, eu acho que ficou muito claro porque eu não fui. Porque ele não me incluiu no convite, né? Então, isso é uma representação de um dojo machista, de Aikido, tá? Eu acho que se você, mulher, está num dojo desse tipo, procure outro, né? Porque você tem que ser incluída, né? Você tem que ser incluída nas conversas, né? Nos eventos. Nos eventos, né? Ele não me incluía. Você chega lá, um grupo fechado, eles ficavam cochichando, né? Teve uma vez que eu vi ele cochichando com os amigos, com os alunos, olhando pra mim, cochichando, então não gostei, entende? Então, tinha umas coisas, né, que não é inadmissível, entendeu? Para um professor de Aikido, pior ainda, né? E para os alunos, entende? Então tem coisas que a gente não pode admitir, nós mulheres, tá? Pode admitir. Então eu entrei em conflito com o sensei, com o professor e com o grupo. Eu não aguentei ficar lá. E você vai encontrar vários grupos assim, dojos. Lamentavelmente você vai encontrar. Não fique, tá? Não fique. Você vai encontrar um lugar legal, né? Que respeitem você, que acolham você de uma maneira respeitosa, né? E bacana. Mas assim, são umas coisas hilárias, entendeu? Os caras falam coisas ridículas, eles são muito ignorantes. Quando você está num dojo machista, se ele já é machista, os homens já são bem ignorantes, tá? Porque o machismo, o homem machista, ele é ignorante por natureza. Só dele ser machista, ele é ignorante. Então os caras eram bem ignorantes mesmo. Eram formados, né, engenheiro, não sei o quê, tipo, profissões, mas eles eram ignorantes, entendeu? Na postura, não tinham educação, não tinham o rei, né, que a gente aprende no Aikido. Eram graduados, eram faixas pretas, tudo, só que eles não tinham um rei, que é respeitar as mulheres, né, ter educação. Não sabiam o que era isso. Teoricamente, no discurso eles diziam, mas eles não praticavam isso, tá? Então, às vezes, a gente vai ver muito no Aikido uma coisa chamada teoria, discurso bonito, mas na prática, você às vezes vai ver que falta. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que estudar, conhecer, aprender a discernir as coisas, entender bem o que é Aikido, para saber o que é um bom Aikido, o que não é, o que é um bom exemplo no Aikido, o que não é, tá? Nem tudo que parece é. É isso, gente. Fujam, mulheres, fujam, e homens também, fujam dos dojos machistas, porque não vai acrescentar, pelo contrário, vocês irão emburrecer. E pelo contrário, vocês vão aprender um Aikido deformado, que não é um Aikido, é o anti-Aikido. Tá? Eu tive essa experiência. Eu não sei se o professor lá, se o grupo lá mudou, não sei. Eu não sei, né? Quem sabe, né, gente? Então, vou pro meu treino, gente. Até.